Aí a mulher que está trabalhando, ela também não ganha tanto quanto o homem. Ou seja, a mulher ganha menos dinheiro, precisa de mais coisa para viver dentro dos padrões e tudo vai ser mais caro. Cara, tipo, a gente é muito heroína, né? Ó, demais. E ó, segundo relatórios do mercado, o setor global de anti-envelhecimento, que a gente está falando de números, deve ultrapassar 360 bilhões de dólares até 2028. Se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia, Sil Curiati e Fabiana Saba. Olá, tudo bom? E aí, gente? Bem-vindo. Sua porta abriu sozinha. Tipo aquele negócio de... Sempre acontece. É uma cachorrinha aqui, ó. Dá pra ver um rabinho. É a Bela. A Bela abre portas. O Ringo não, mas a Bela abre portas com tudo. Parece um fantasma. Agora em outubro. E aí, Sil, como é que estão as coisas? Novidades? Nenhuma novidade, eu tive cachorro passando mal essa semana, Fabi, e, cara, cachorro passando mal é muito difícil, né? Porque eu não sou mãe de criança, eu imagino que seja quando seus filhos passam mal, mas eu fico completamente desnorteada com o cachorro passando mal, porque eu acho que é a sensação de bebê passando mal, porque não te diz o que é, você não sabe o que está acontecendo, e é legal porque, como acontece quando é criança, eles passam mal ou é fim de semana ou é de madrugada, são nos horários mais difíceis de você encontrar um médico à disposição. Eu tô sozinha aqui, meu marido tá viajando, então assim, teve um dos dias que o Ringo me acordou 11h30, que eu já tava dormindo, passando mal, aí depois foi meia-noite e tanto, depois foi 2 e tanto, 3 e tanto, eu tava com ele passando mal lá embaixo, a Bela abraçando ele, porque ela é fofa, ela abraça ele, e eu fazendo arroz pro dia seguinte, porque eu falei, ele já não vai comer a comida dele, então tem que fazer arroz. Então tava eu cozinhando arroz às 3h30 da manhã. Jesus Cristo! Gominho, depois que tu cozinhar, aí tu limpa os vidros e o fogão, tá? Mas eu rezei pra São Francisco, e aí até uma curiosidade, né? Dia 4 de outubro agora é o dia de São Francisco, que é conhecido como o padroeiro dos animais. E é muito bacana porque aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York especialmente, eles fazem uma celebração bem característica naquela Cathedral Church of St. John the Divine, eu acho que chama. E as pessoas levam seus bichos para serem abençoados, protegidos na igreja. Então entra cachorrinho, entra gatinho, entra papagaio, entra periquito. Isso que eu ia perguntar, qualquer tipo de bicho pode ser? Teoricamente, as pessoas levariam bichos menores domésticos, só que, vocês vão ver aqui nos vídeos, fotos, eu não sei o que a gente vai pôr ainda, mas tem camelo, tem burrinho, é muito engraçado. Eu falei, Pito, eu vou te levar lá para ser abençoado também, tá precisando, viu? Benzer. Pois é, adorei isso, adorei. E você, o que você conta de bom, Fabi? Vou te contar que lembra na semana passada a gente falou mal do Nate Bargatze, que é quem fez o Emmy, quem apresentou o Emmy. E eu falei, acho que ele precisava de mais gente de televisão, não sei o quê. Pois é, fui no tour dele. Uma amiga minha me chamou, me convidou e eu fui no tour do Nate Bargatze. Fui assistir, lá de longe, mas tudo bem. É no Brooklyn? Não, Madison Square Garden. Madison Square Garden. Lotou o Madison Square Garden. E vou te falar que eu amei. Eu amei ele. Cheio, não tinha um lugar aberto, lotado. Eu amei, achei engraçado, dei risada. O pai dele, que é mágico e comediante, fez a abertura. É um senhor, assim, incrível. Você quer levar ele para casa. O Jimmy Fallon fez a abertura para ele também. Então, assim, eu adorei. Então, eu vou voltar para o que eu falei para outra semana e falar, não, ele é maravilhoso. Agora eu sou fã. Então, nada como dar uma segunda chance, né? Eu ia falar, não é cheio, é grande, porque o Madison Square Garden é gigante para ele lotar, né? Eu morava lá do lado, eu ia nos shows lá direto. Agora, um comediante lotar aquilo, porque show de música é uma coisa, tem que ser bom mesmo. Mas o que você falou da outra vez, eu acho que você nem chegou a criticar ele, na verdade é um ponto que você tinha que eu achei legal, que é, para apresentar um Oscar, você tem que ter experiência de palco nesse sentido, de apresentador também. Às vezes ele é um excelente comediante, mas ele não tem o traquejo da conversa no palco, não de comédia, é diferente, são duas coisas diferentes, você não acha? Eu acho que faltou isso no Emmy, eu acho que faltou essa coisa de apresentador, porque ele é ótimo comediante, faltou exatamente, perfeito isso. Mas foi muito bom, adorei, e ter visto, sabe, o pai dele, tipo, muito legal esse negócio, ele falou muito de família, e legal. Eu dei altas risadas. Olha isso! Olha os encontros! Olha. Então, tive uma boa semana e um bom final de semana.
Que ótimo, que ótimo. E vocês já estão vendo que eu tô bem louca, né? Porque eu tô falando as coisas erradas. Falei Oscar, né? Tá tudo bem. Fica com a gente, que você vai terminar esse programa talvez mais desinformado que você começou. Porque eu não garanto. Hoje, gente, tá que tá. Eu vou dar tudo. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo de mim. Não vai sobrar nada. Final de semana, a semana inteira aí a gente enlouqueceu e agora a gente... Entendeu? Aquele finalzinho. Oiê! Tô provando os 9 azeites brasileiros que estão entre os 500 melhores do mundo. Minha do céu! Que delícia, eu adoro azeite, viu? Você já tem um favorito? Ainda não decidi, depois eu conto. Mas vamos aos temas. Bebidas adulteradas. Pois é, né? Essa história... Calma, tô voltando com a minha pesquisa. Fiz uma pesquisa, passei a noite inteira pesquisando. Eu tenho todas as minhas pesquisas aqui. Então, eu tenho TDAH, eu preciso ter escrito. Bom, a gente começou a ver essas notícias vindo de São Paulo, mas hoje eu já vi que tem casos em Pernambuco também, em outros lugares. As pessoas têm ingerido bebidas destiladas que estão contaminadas com metanol. E muitas vezes essas bebidas são aparentemente em garrafas que são de marcas conhecidas e são lacradas. Então a pessoa fica, pô, o que está acontecendo, né? Ou seja, não é que tem alguém indo lá numa garrafa aberta e colocando necessariamente o metanol, é que existe um mercado de falsificação de produtos ali. Então são duas coisas que estão acontecendo, né? É um crime contra a saúde pública e é uma fraude comercial, né? Sim, e é um crime que, pelo jeito, é uma organização internacional, tem acontecido em outros lugares, como na Rússia, aconteceu também recentemente, então... As associações, né, a Associação Brasileira de Bebidas, que é a ABRAB, e a Associação Brasileira de Neurooftalmologia, que é a ABNO, elas estão dando um monte de alertas, porque como você falou, né, tem sintomas que vão lá, é vômito, é tontura, você fica ali meio doidinho, que parece que você tá bêbado, mas não necessariamente, e eles tendem a não passar e até piorar em alguns dias, 2 dias, por aí. Então, se você tem esses sintomas, tem que procurar ajuda correndo, porque as pessoas estão ficando cegas e mata, né? Parece que teve 2 óbitos já. Eu não sei, hoje é o dia que a gente está gravando, talvez quando isso saia, quando o nosso programa sair, já tenham mais óbitos, então tem que ficar esperto. Teve um estudo da USP recente que fala que mais de 1/3 dos destilados comercializados no Brasil é falsificado. É um dado chocante, Fabi, porque assim, ele afeta o consumidor, só que ele também afeta a credibilidade do mercado brasileiro de bebidas, né? E a competitividade das empresas sérias, porque é um mercado paralelo que está aí movimentando bilhões, não está pagando taxa, não tem arrecadação de imposto e acaba enfraquecendo a indústria oficial. E assim, eu estava vendo sobre o diagnóstico e tratamento, etc. O tratamento tem que ser imediato, se você sentir tudo isso. E aí tem uso de antídotos, que é o etilico ou fomepizol. Porém, tá com falta de antídotos no Brasil. Olha só. Então, pois é, tá com falta de antídotos no Brasil, a Unicamp avisou. E então eles falam que para discar o disque intoxicação, a gente vai colocar um número, conversar, encaminhar imediatamente para um hospital a pessoa. E existem outros tipos de tratamento que não são tão eficazes, mas que pelo menos podem ajudar se for uma coisa feita imediato. Bebeu, sentiu alguma coisa estranha, para o médico. Boa. E falando um pouco mais do que está acontecendo, do processo todo aí, né? Tem um vácuo regulatório, no fim das contas, né? Porque eu fui dar uma olhada se existe algum tipo de fiscalização independente de terceiros, e existia o Sistema de Controle de Produção de Bebidas, que é o Sicob. Ele ficou em vigor desde 2018, só que daí ele foi descontinuado em 2016 por irregularidades. Eu não sei quais eram essas irregularidades. Aí ele foi descontinuado, então desde essa época não tem auditoria externa, não tem fiscalização, a empresa que tem que autodeclarar. Agora, se é assim, fica muito fácil, né? Porque vira terra de ninguém, qualquer um pode fazer o que quiser. E eu fui procurar também o que acontece nos Estados Unidos e em outros países, muito porque a gente está aqui, e tem sistemas de regulação, como aqui nos Estados Unidos e o Reino Unido, são 2 exemplos bons, que têm controles rígidos de bebida. E aí precisa ter vontade política, precisa ter governança, precisa ter um monte de coisa. Eu vou até ler para vocês, o controle nos Estados Unidos, ele é feito pelo Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, que é TTB, e é ligado ao Departamento do Tesouro, ou seja, esse controle está associado diretamente com os ganhos fiscais da indústria.
do governo com a indústria, né? Então, além disso, que é nacional, existem as agências próprias estaduais. Então, tem duas camadas de fiscalização, o que torna ainda mais rígido. O licenciamento é rígido, a gente sabe aqui nos Estados Unidos, não é todo restaurante que pode vender bebida, e é bem complexo você poder vender bebida, é muito caro e tudo mais. Só quem tem autorização federal e estadual consegue produzir, importar, vender, comercializar em geral. Tem um rastreamento, tem os impostos, então cada lote produzido tem que passar pelo TTB e sai com um selo que está aprovado. E essas autoridades fazem as inspeções, as apreensões, os recolhimentos ativamente com penalidades criminais para adulteração e falsificação. E aí, no Reino Unido, o sistema é coordenado por um órgão que chama HMRC, que é o Revenue and Customs do Reino Unido, e pela Food Standards Agency também. E eles têm um sistema que é muito interessante, é um sistema de selo. As garrafas de destilados têm um selo oficial que é o Duty Stamp, que mostra que os impostos foram pagos. Então, cada garrafa sai com o selo. E eles têm todo um trabalho de conscientização da população para, na hora de beber, checar se tem o selo. Checar se tá, porque isso significa que foi auditado, que garante a conformidade do fabricante e tudo mais. Eles tiveram um problema sério entre 99 e 2000 de contrabando, de falsificação, e aí esse sistema diminuiu muito esse tipo de problema e reduziu drasticamente o mercado de ilegais lá. Acho que no Brasil está faltando, tem tanto recurso para fazer rastreamento, tem tecnologia, tem coisa de selo para colocar e tudo mais. Quem que não está interessado em fazer isso, né? Por que não estão fazendo? Bom, primeiro que eu tenho que fazer uma pausa só para dizer que ela começou falando, não, você tem mais informação, eu não fiz pesquisa. Aí a mulher chega, pá, 1000 informações, né? Esta é assim. Não. A minha pesquisa não é do que está acontecendo no momento, mas eu fui olhar e falei, por que não regula esse negócio, né? Eu fico irritada com essas coisas, que a gente fala muito também da internet, né? A não regulação das coisas, assim, não tem cabimento, então, o mundo está ficando cada vez mais desregulado. Mas esse buraco é mais embaixo, porque assim, eu já... enfim, já participei, já conheço muita gente que tem negócio de boate, de bar, etc. no Brasil, e o problema da fiscalização começa ali tão no pequeno e vai crescendo. Então, o cara vem fiscalizar para ver, vamos supor, saída de emergência ou banheiro que seja feito para pessoas, como é que fala? Ai, Jesus, com deficiência. Aí ele pede um dinheirinho e não vê. E vai dos dois lados, porque às vezes o cara nem quer também, mas o outro está pedindo, se não der o dinheiro, e vira um rolo. Então, o buraco é tão mais embaixo, porque começa desde o pequeno, que está ali, pegando um pouco do dinheiro, até a grande empresa, que está também pegando, cortando gastos e tirando dinheiro aqui e ali. Então, eu acho que, infelizmente, eu odeio falar isso, mas é uma coisa também cultural, que a gente tem muito isso, de dar um jeitinho, que tem que acabar. Tem que acabar. Uma lastrada, né? É a Vale Tudo. Em Vale Tudo. Não vale tudo mesmo, porque as pessoas estão ficando cegas, elas estão morrendo, estão precisando de diálise. Então, assim, não, entendeu? Eu acho que a gente tem que o pequeno empresário, o grande empresário, o cara da fiscalização, tá na hora de ter uma grande força-tarefa de olhar e ver cada centavo para onde está indo, prestar muita atenção e renovar ali todos esses meios que está tendo corrupção. É verdade. Jane Fonda desfila aos 87 anos. Eu vi isso e eu vi que a Mia tirou o avental, Fabi, mas parece que estava conto por baixo. Eu não sei se ela usa 2 aventais, que história é essa? Mágica da Mia, mágica da Mia. Maravilhosa! A gente ama ela. Gente, a gente ama ela. Deus queira que eu tenha essa saúde, essa coisa, esse brilho com essa idade, mas esse assunto é um assunto que tem pano para manga, viu? Porque ele tem 2 lados. Tem sempre 2 lados, né? Você sabe que eu lembrei de uma coisa que você falou maravilhosa. Eu falei, será que foi com você que aconteceu? Mas não foi. Foi com outra amiga minha, a Lô, que assiste a gente bastante. Ela foi um médico uma vez aqui que criticou a Jane Fonda para ela, assim. Eu não sei em que situação que ela estava. E o médico criticou muito ela. Ela falou, cara, eu não sei mais se eu confio nesse homem. Por que criticar a Jane Fonda? Ela é maravilhosa, né? Atriz maravilhosa, ativista, escritora, pelo amor de Deus.
Você desconfia de um médico assim. A Jane Fonda, ela foi nesse desfile da L'Oréal Paris. Ela é embaixadora da L'Oréal já desde 2005. E teve uma coisa que me chamou a atenção. Não sei se você viu isso, Fabi. Óbvio, ela estava lindíssima, um vestido todo brilhante, lindo e tal. Mas os comentários que vêm, as manchetes, vêm, nossa, ela estava com o vestido agarrado em ótima forma, que incrível e tal, com 87 anos. Óbvio, é um elogio, né? Todo mundo gosta de ouvir que está em boa forma, etc. As pessoas escrevendo aqui, aging goals, que força, quanta inspiração. Ela desafia normas fazendo isso, com essa roupa justa, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo que é um comentário elogioso, é um comentário etarista, né? Porque passa a ser a lente pela qual a gente vê ela. Ela só está desfilando com esse vestido justo e lindo porque ela tem esse corpo, né? A gente sabe que a Jane Fonda tem um histórico de malhadora, assim, ela cuida muito da saúde dela. Os livros dela são sobre envelhecimento, enfim. Isso. Ela não é uma pessoa que envelheceu naturalmente, mas ela é perdoada e tá tudo certo. A gente sempre falou isso, né? Cada um tem que fazer como quer. Eu acho. Ela tá belíssima porque ela fez os procedimentos, ou ela tá belíssima porque ela é velha? Ela tá belíssima porque ela é belíssima? Qual que é o ponto, né? Mas eu acho que, além disso, essa pressão de envelhecer, eu acho que é ótimo ter essa diversidade de idade. Nos desfiles, na TV, tinham outras mulheres lá, tava a Ellen Mirren, que tá na TV. A Ellen Mirren tem 80 anos, ela fez o desfile, ela faz o Thursday Murder Club, que eu amo. Ela faz, enfim, Mobland, um monte de coisa, tá lá maravilhosa também. A Viola Davis, que é muito mais jovem, mas também é considerada hoje em dia, né? É uma pessoa mais velha fazendo desfile, enfim. Eu acho isso maravilhoso e super importante para nós, mulheres, que estamos envelhecendo. Porém, eu gostaria de ver também mulheres que não envelheceram dessa forma sendo representadas. Eu não queria sentir essa pressão de que eu não posso ter ruga, de que eu tenho que estar com corpão. E se eu não envelhecer assim? Eu não estou envelhecendo certo? Eu não vou ser considerada bonita, ou meu envelhecimento... Enfim, eu acho que devia ter um pouquinho mais também de mostrar pra gente que tudo bem também ficar velhinha e você continua uma mulher incrível, entendeu? Isso que você falou, eu vou pegar carona nisso e vou dar uma esticada ainda mais para o seu lado, porque você está falando que eu concordo. Porque, assim, os padrões de beleza ainda são a mulher jovem, a mulher perfeita, a mulher esbelta, o cabelo bonito, etc. Essas mulheres que você falou, se você pega... A Jane Fonda, ela fez plásticas e tudo mais. A Viola, eu acho que não. A Helen Mirren também não. Ela tá envelhecendo com rugas, a gente vê bastante ruga nela. Tanto que muita gente fala, ela parece mais velha do que a Jane Fonda. E a Jane Fonda é 7 anos mais velha do que ela. Acontece que o ponto é outro, né? E tem a ver com isso que você falou. O ponto é, quando que mulheres normais do dia a dia vão ser representadas também, porque é muito fácil você pegar esses ícones, que são ícones de beleza, ícones de talento, como a Helen Mirren, Jane Fonda, Viola Davis, todas essas, elas são, quase que assim, é indiscutível, elas são a nata ali. É muito fácil você pegar uma celebridade que já tem esse lastro de, o povo adora e acha elas lindas, e colocar elas na frente de uma câmera, na frente de uma campanha, num desfile, versus pegar mulheres normais, as nossas mães para desfilar, por exemplo, as nossas mães para aparecerem numa campanha. A indústria ainda não está muito nessa linha, né? E eu acho que é isso que pega, porque onde que tá a beleza real mesmo? A L'Oréal não prega a beleza real, mas assim, tem algumas... eu tô lembrando a Maybelline, eu acho que tinha a Andie MacDowell. A Andie MacDowell falava, eu não quero que corrija rugas na campanha. Mas tem marca que fala, não, você tem que corrigir, eu vou corrigir sua ruga, porque eu não quero que apareça a ruga. Então, ainda pra gente, eu acho que é uma diferença entre usar ícone consagrado e abrir espaço real para mulheres 60, 70, 80, 90 Eu acho que pode ter os dois, entendeu? Eu olho, por exemplo, Carmen Derofice, não sei se eu falei o nome dela certo, mas tá aí a foto, que ela é lindíssima, ela tem 94 anos e é modelo até hoje, modelo desde os 13 anos. Eu acho legal, eu acho o máximo tá vendo essas mulheres velhas e ver que a gente tá abraçando envelhecer, até porque no contexto do mundo nós estamos vivendo muito mais tempo, nós estamos, enfim, temos outras maneiras de envelhecer, mas eu também quero dizer que se eu envelhecer com flacidez, engordar, sair desse padrão de envelhecimento,
que tudo bem, que eu também sou uma mulher que mereço. I'm worth it, né? Que tá escrito, eu também mereço. E eu acho isso importante para a gente pensar para o futuro. Eu acho que não vai mudar tudo de uma vez, a gente está mudando, mas eu acho que pensar no futuro, que ninguém se sinta pressionada a envelhecer perfeitamente. Que isso nos inspire para a gente se cuidar, para a gente viver longamente, com saúde, etc. E o meu negócio é o seguinte, é saúde. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! Portanto, levantando e malhando. Vamos lá! Mas que também a gente não se sinta, se você ficar velhinha, com aquela cara de velhinha, não sei o que é, sabe? Aquela coisa que tá ótimo também, você também é worth it, você também merece, você também tá arrasando. Cada dia que você tá aqui lutando, vivendo, é um dia, sabe? Que você tá merecendo cada vez mais, você tá aí, sabe? Sei lá, revoltei, a louca. Revoltou. Não, eu concordo com você. Agora, minha pergunta é, você acha que, de fato, tá mudando? Eu tenho dúvidas, tá? Eu tô te perguntando porque eu tenho dúvidas. Eu acho que existiu um movimento de mudança e parecia que ia mudar e de repente voltou, como a história de mulheres gordas, mulheres magras, é sempre com mulheres, né? Essa coisa é engraçado, que a conversa é sempre em torno dos corpos das mulheres que parece que não pertencem a cada uma de nós, eles pertencem a um órgão comercial ali que, agora essa daqui que vale mais, agora essa outra, quem dá mais para essa, me dá essa sensação. E eu fico na dúvida se tudo isso não passa de uma grande sacada de marketing. Isso não é de um jeito pejorativo, tem que existir sacadas de marketing, é assim que o marketing funciona, é assim que campanhas funcionam, mas se é só isso ou se por trás não, isso é um movimento, a gente tem que abraçar isso como movimento e isso tem que existir de fato, porque a partir do momento que você e eu decidirmos envelhecer do jeito que se envelhecia antigamente, como a minha avó, por exemplo, que usava o creme Nivea dela, o creme S-Pond's ou o creme Nivea, aquele do potinho, e morreu com uma pele linda, mas era aquilo que ela usava, era um produto versus todos os que a indústria dá pra gente, mais o Botox, mais o ácido hialurônico, mais o laser, mais não sei o quê. Olha o tamanho da indústria que vai pro buraco. O que você acha? Eu acho que mudou sim. Eu falo isso porque quando eu era modelo, por exemplo, com 18 anos eu fiz uma campanha para creme contra rugas. Então, assim, quem representava a pessoa que estava envelhecendo era uma menina de 18 anos. Então, mudou muito. A gente vê muito mais representatividade. A gente vê influencers, a gente vê pessoas nos filmes. A gente viu como Ellen Mirren Mobland, que normalmente quem namoraria o Pierce Brosnan, que é o marido dela na série, seria uma mulher jovenzinha. A gente vê muita mudança. Acho que é por causa de marketing, sim, mas também porque se abriu isso e não se volta atrás. Porém, a gente tem muito ainda que caminhar. Então, assim, existem empresas que fazem só quando vale a pena, quando as pessoas estão falando sobre quando o ativismo está na moda, e tem empresas que estão continuando ali, empurrando e fazendo. Então, a gente tem que cobrar das empresas que só fazem modismo nos outros momentos também, sabe? Mas eu acho que, eu não sei, eu sou otimista no sentido de que tá perfeito? Não. Tem muita gente que usa isso só para aparecer, para fazer branding? Sim. Mas que bom que as pessoas podem se ver representadas e que cada vez mais isso aconteça. Mas, porém, quando a gente falou de velhice, é uma indústria que ganha bilhões. Conforme a gente está envelhecendo cada vez mais tempo, a gente vive muito mais, eles têm todo esse tempo agora para vender produto, para querer que a gente esteja bem, que a gente fique bonita, não sei o quê. Então, essa indústria está ganhando muito mais vendendo essa ideia de que agora você vai viver muito mais tempo, então viva bem até lá, e que não é mentira, mas é uma indústria de bilhões, trilhões, não sei, então a gente sabe, eu tenho até informação, mas enfim, que tudo há um interesse por trás, né? Tava esperando meu cachorro parar de latir. Isso, é uma indústria de trilhões e é uma indústria que desde sempre fez as mulheres de alvo, né? Porque nós mulheres já pagamos o que se chama de pink tax,
que é a taxa cor-de-rosa, que é um produto ser feito para a mulher, ele já fica X%, em alguns casos 30% mais caros do que um produto para homem. Então, às vezes você vai ver a mesma formulação de um shampoo, mas ele é para mulher, ele vai ser mais caro, porque eles tocam nessa coisa emocional da mulher, que é o medo de envelhecer, o medo de não se encaixar nos padrões e nas normas do seu tempo. Então, a gente já sofre disso desde sempre, a vida inteira, e aí chega nas idades que a gente começa a usar produtos para melhorar a textura da pele. Não é nem, eu nem digo que é para rejuvenescer, é que sim, a sua pele muda, você precisa de produtos diferentes, você precisa de cuidados diferentes, como quando você está na adolescência, também acontece. Mas quando você começa a usar tudo isso, vem um leque de produtos e de procedimentos e de coisas que, tipo, se você não tá trabalhando, e aí, olha a minha cabeça onde tá indo. Aí a mulher que tá trabalhando, ela também não ganha tanto quanto o homem. Ou seja, a mulher ganha menos dinheiro, precisa de mais coisa para viver dentro dos padrões, e tudo vai ser mais caro. Cara, tipo, a gente é muito heroína, né? Ó. Demais, e ó. Segundo relatórios do mercado, o setor global de anti-envelhecimento, que a gente está falando de números, deve ultrapassar 360 bilhões de dólares até 2028. Então, assim, a marca que investe nisso quer mesmo que a gente gaste e queira envelhecer bem. E que não está errado, mas eu acho que a gente tem que pensar nesse negócio dos gastos, não é justo para a mulher ter essa pressão de que você tem que envelhecer bem. Que em nenhum momento da sua vida você pode falar, dane-se, que chega, não quero mais ficar cuidando do corpo, quero comer o que eu quero envelhecer, não quero... Enfim, a gente não deve um aluguel para a terra por ser mulher, que é estar sempre bonita e sempre dentro do padrão, sabe? É isso mesmo. E assim, tanto disso vem da nossa cabeça, né? De quanto a gente está cuidando da cabeça. Se a gente investisse um pouco mais no cuidado com a autoestima, com como a gente se enxerga e como a gente se posiciona no mundo, tudo isso vale mais do que o gasto nesse ciclo vicioso que é o de cosmético e de procedimentos, porque no fim é como você se sente, é como você se mostra no mundo, é como você participa e engaja com a sua comunidade, com as coisas que te interessam. É quase que assim, trabalhar a sua cabeça para se sentir feliz e satisfeita sem precisar de artifícios externos. É difícil, lógico que é difícil. A gente gosta de moda, a gente gosta de beleza, de cuidado, né? Quem não gosta, eu adoro, assim, um cabeleireiro, dar uma cuidada, não sei o quê, mas não dá para ser vítima disso, né? Não dá para... Essa é a palavra. Não dá para ser vítima disso. Você pode querer viver tanto envelhecimento natural, quanto um envelhecimento com investimentos, etc. E tá tudo bem, desde que não seja uma coisa que você é a vítima daquilo, que você sente que se você não está entregando isso, você não é boa o suficiente. Porque você é boa o suficiente, independente de você estar envelhecendo X ou Y, entendeu? Acho que é isso. É isso mesmo, ó. Mia! A minha não envelhece. A gente pode tentar provocar ela para ela dar uma envelhecida, ver se ela aparece com os cabelos brancos numa próxima edição. Viram a luta que terminou em briga? Pois é, uma luta que terminou em briga, porque existe uma grande diferença entre um esporte e o espírito esportivo, e você tá ali lutando, e você sair numa briga, num negócio violento, assim, sem troco de nada. Você viu? Eu não vi a luta, mas eu vi a briga depois. Eu vi todos os meus amigos lá, porque, tipo, o mercado publicitário inteiro estava assistindo, e de repente eu vi as pessoas assim, olha o que tá acontecendo, olha, tipo, os stories deles. O mercado publicitário, você pode falar melhor sobre isso, levou um grande nocaute, porque eles fizeram um investimento enorme nessa luta, que virou briga, e que era uma coisa para ser... A marca era para falar sobre esportismo. Esportismo eu acho que não é uma palavra que existe, mas sobre esporte, sobre você ser um bom... enfim. E a marca agora está tendo que responder sobre, inclusive já respondeu e falou que não quer ser associada a essa briga. O que você acha disso como uma pessoa que entende de branding? Olha, o nome foi Spaten Fight Night 2, né? Foi isso.
Então, para quem não viu, foi a luta entre duas celebridades, né? Popó e Vanderlei Silva. O Popó acabou vencendo por desclassificação do Vanderlei Silva, porque o Vanderlei deu 3 cabeçadas, que é uma coisa que não pode no boxe. A luta foi interrompida no 4º round, porque não pode dar cabeçada. Aliás, nem é a primeira vez que ele faz isso, né? Então, aí depois que isso aconteceu, as equipes invadiram o ringue e o filho do Popó, que é o Rafael, deu soco no Vanderlei, nocauteou o Vanderlei depois. Ele foi desacordado e tal, teve perda de consciência por alguns instantes, foi levado para o hospital, etc. O que acontece quando a gente olha para isso sob o ponto de vista, que é isso que você está falando, uma coisa é o esporte, outra coisa é uma briga, é rinha, é outra coisa, não tem nada a ver com o que aconteceu. O boxe, ele já há muito tempo, ele tem a intenção de ser visto como um espetáculo esportivo, né? E aí, quando acontece uma coisa dessa, quebra um pouco dessa narrativa, e as implicações são importantes, porque reforça a importância de um árbitro decente que intervenha claramente quando alguma coisa está errada, quando está escalando a briga. Ela mancha o espetáculo esportivo, ela mancha o esporte, porque acaba trazendo crítica, você acaba vendo aquilo como violência pura. Você olha e fala, tá bom, ficam querendo dizer que boxe é técnica. Não, boxe é confusão, não tem disciplina, não tem fair play, tá todo mundo se estapeando. E pode ser essa percepção, né? E aí, com isso, as marcas que estão tentando se associar a um esporte que deveria ser uma coisa super legal, elas falam, opa, pera, se não tem de novo, as regulações, né? Se não tem esse cuidado, por que eu vou colocar meu nome lá? O MMA conseguiu, eu acho, construir uma imagem melhor, e o MMA é uma luta até mais violenta, né, do que o boxe, e eles construíram uma imagem porque tem regras muito claras e são seguidas. Agora, se o boxe virar isso de meio que vale tudo de novo, eu falei da vale tudo de novo, porque para mim é tão vale tudo isso, ele vai perder o espaço competitivo com outros esportes, certamente. Acho que tem que ter uma regulamentação muito mais rígida, principalmente, eu acho, para ter sempre a integridade do atleta. A gente vê muito isso, em que o atleta sai, muitas vezes, extremamente também machucado. Eu acho que existe maneiras de fazer com que a luta seja um lugar para você se entreter, um esporte, mas que com regras e com um pouco mais de controle da organização, você consiga também não virar uma coisa tão violenta. Essa violência que foi extra, porque foi fora, ainda existe, eu acho, um pouco no boxe. E o boxe tem tentado tirar isso cada vez mais com as regras. E, infelizmente, isso foi uma mancha enorme, né? Agora, vem cá, de quem que é a culpa? Eu acho que a culpa é dos... Não sei. Eu não como diz o Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Eu não sei de quem é a culpa. Eu acho que todo mundo é um pouco culpado ali, Fabi. Assim, as equipes têm que ter controle, empresários têm que ter controle, as pessoas têm que ter autocontrole. Eu não sei. O que você acha? Eu acho que, exatamente, que a culpa é um pouco de todo mundo. Começou com uma cabeçada, que já é você sair do espírito esportista, enfim, estava errado. Daí entrar pessoas de fora, as equipes, etc., entrar e começar uma briga é muita falta de controle, tanto pessoal quanto profissional, mas também o que você falou mais cedo, do pessoal ali, do árbitro, etc., que tem que manter uma segurança maior. Isso. Né? Mas faltou muito profissionalismo de todos os lados. Já os pedidos de desculpas já foram feitos, o filho do Popó pediu desculpa, já está aí, vamos ver o que vai acontecer, porque tem gente já falando em processo, etc. Mas o que a gente quer ver mesmo, eu acho, é que a indústria do boxe dê a volta por cima e consiga mostrar pra gente que foi uma coisa super à parte, que não vai acontecer de novo, e que os esportistas, os atletas respeitam, sabe, o esporte. É isso que você falou, né? Você falou, começou com as cabeçadas, e é fato, né? O Vanderlei começar dando cabeçada, ele sabe, ele luta, ele sabe que não pode dar cabeçada. Agora, daí a ter isso, eu acho que isso não tem relação com o que aconteceu depois. As cabeçadas são uma escolha
idiota de um profissional que sabe que ele não pode fazer isso. É um cara cavar pênalti chutando na área, machucando alguém na área, machucando um goleiro. Assim, você sabe que não pode fazer. Aí você vai fazer, você está infringindo a regra, você tem que ser punido. Então, a punição acontece quando um juiz faz o que fez. Olha, ele foi punido, o outro ganhou. Então, eu acho que assim, a escolha foi besta. Isso não justifica, que é como você falou, não tem. A briga que veio depois é um monte de gente com cabeça quente querendo não sei o quê, porque estava muito claro que tinham regras sendo quebradas ali. Então, exato. Ele foi desclassificado, estava pronto, estava done, entendeu? Aí começa essa coisa dessa briga, é muita gente querendo mostrar poder, mostrar, sabe, assim, que isso, homens, relaxem, sabe, sai dessa. Muita testosterona. Demais. Você sabe que eu adorava boxe, né? Eu acompanhava, quando eu era menor, eu acompanhava, e boxe é um esporte que eu fiz uma época em academia e depois um pouco mais, assim, numa academia só de boxe mesmo, e eu achava gostoso, assim, fazer. Eu não fiz aquela coisa na cara e tal, era como exercício. Mas depois, quando vieram os videogames e os óculos, por exemplo, o óculos da Meta, né, que era do Facebook antes, ele me salvou na pandemia, Fabi, porque em casa eu não podia mais ir para academia, eu botava aquele óculos, eu lutava 1 hora de boxe com aquele óculos como se fosse mundo real, assim, e era uma delícia. Eu acho gostoso mesmo. E se aprende a técnica, se aprende como é que é o movimento, e tem uma coisa parecida com a da dança, porque não é o braço só, é o movimento de costas, é o movimento de abdômen. Eu achava isso fascinante. E eu fico triste de ver o esporte perdendo, assim. Eu acho importante falar que não é só o boxe que tem esse tipo de violência. A gente vê no futebol as pessoas entrando em campo, aquelas brigas generalizadas de torcida, etc. Existem violência em vários esportes. Eu acho que o que chama atenção aqui é porque já é um esporte que luta tanto para tirar esse negócio de violência do espetáculo, apesar de ser, óbvio, uma coisa que tem violência por causa do boxe, mas de uma forma esportiva. Então, assim, eu acho que é isso que chamou muita atenção e eu espero que eles tenham a volta por cima. A gente espera. Gente, há dias está acontecendo aqui comigo. Ontem eu estava com a Fabi também em reunião. Tem uma invasão de pássaros na minha casa. Eu estava assim, eu tô olhando para cá e olhando para cima, porque acontece uma revoada, assim. Ontem eram gralhas. Eu achei que eram andorinhas, eram gralhas, Fabi. Tava assim, faz barulho, né? Você já assistiu os pássaros? Já, então eu desci até para filmar, porque eu falei, será que são urubus? Será que são corvos? Será que são o quê? São pássaros de mau agouro? Que é uma bobagem, né? Achar que pássaro escuro é mau agouro. Mas eram gralhas e elas são pretas e azuladas, elas têm umas coisas azuis, assim, são super bonitas, mas estavam aqui num papo aqui em casa e agora passaram voando de novo. Depois de assistir o filme de Hitchcock, eu não arrisco. Começar a vir um monte de pássaro, acho que eu fecho tudo, me tranco lá quietinha. Eu fui lá no meio. O que mais, Mia? O que acharam da fala do Felca? Dinheiro traz felicidade? Pra quem não sabe, Felca... Bom, a gente vai pôr um react pra fazer? Vamos botar? Eu percebi que o dinheiro não alimenta. Eu posso falar a verdade? Pensa no influenciador que é rico pra caramba, você já tem ele na sua mente. Quando ele faz uma festa maravilhosa, cheio de influenciadores, cheio de personalidades, nossa, que festa incrível, com muito dinheiro, ele chega na casa dele, ainda tá naquele ápice, naquela adrenalina da festa, ainda tá talvez alcoolizado, drogado. Ele deita a cabeça no travesseiro. Ele ainda tá feliz. Talvez ele dormiu com uma pessoa. Ele teve uma noite de sexo, que maravilha. Quando ele acordar no dia seguinte, a pessoa terá ido embora, natural. A festa vai ter acabado. As pessoas foram todas embora. O efeito das drogas, do álcool passou. E o que ele sente é um profundo vazio. É o vazio mais profundo que você pode imaginar. É um vazio completo. Uma falta de porquê. Uma falta de existência. Ele não se sente sequer vivo. E é aí que você entende, quando você olha para uma história assim e vê o quão deprimente é uma história assim, o quão pobre ele é. Por mais que seja rico, por mais que ostente, seja muito famoso, o quão pobre ele é. Não tá aí.
Não tá no dinheiro nem na fama. Pois é, o que você acha disso? Olha, eu vou falar sinceramente, tá? Vem muita coisa na minha cabeça, Fabi. Eu acho que, primeiro, ele tá muito falando por ele. Não dá para você falar pelo outro com isso, né? Eu acho que ele analisa a felicidade criticando o modelo que é o modelo conhecido, que é o modelo capitalista, né? Onde a felicidade é reduzida a você ter coisas, você ter status, você ter produtos, você consumir. Então, ser feliz é você ter dinheiro, é você ter viagens, é você ter experiências. E, óbvio, é um modelo de felicidade, satisfação que é momentâneo e é cíclico, né? Porque daí você é feliz naquilo e, de repente, você precisa de mais. Então, entra no que chamam de, na psicologia, fala de esteira hedônica, que é você fica, quanto mais você conquista, mais você quer e mais você tem essa sensação dura menos e você precisa de mais. Só que o meu ponto nessa fala dele é que ele não pode assumir que todo mundo que é rico, que se diverte em festas e coisas caras e tal, não está cuidando da própria felicidade de outras maneiras, eu acho. Porque existem outros jeitos, outras teorias sobre felicidade que a gente... que porque elas são teorias, ou é o jeito de vocês... sentir felicidade que não é expressado, ele não é aparente, ele é interno, ela não é exposta como a capitalista, a gente não sabe o que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, eu vou disparar a falar, né? Mas, assim, a psicologia positiva, na psicologia positiva a gente fala de felicidade que ela não é momentânea, né? Ela tem a ver com vínculos, com crescimento, com envolvimento com causas, com o cuidado com o outro, com envolvimento com pessoas em relacionamentos ricos, com encontrar um propósito. Então, uma pessoa rica, essa que ele descreveu, ela pode, do outro lado dela, que a gente não conhece, tá trabalhando a felicidade dela assim. Ou ela pode ser ir para o estoicismo, estoica, né? Que é a felicidade, que é aquela eudaimonia, ela vem da aceitação daquilo que a gente não controla. Então, eu aceito o que está acontecendo no mundo aí fora com sabedoria, com calma, e o foco não está nessas emoções positivas e tal. O foco é eu falar, olha, eu vou manter a minha tranquilidade interior, independente do que aconteça comigo. Essa pessoa pode ser budista, e o budista é aquele que trabalha a felicidade no equilíbrio, né? Você não vai nem para um lado, nem para o outro, porque se você vai para um lado, né, você bate aquela mola, bate de um lado de alta felicidade, naturalmente você vai para alta tristeza, e por aí vai. Não, eles buscam o equilíbrio, é a compaixão, é a atenção plena, é o estado presente. Então, não é um estado permanente de prazer e felicidade, mas te liberta desses ciclos, né, da esteira hedônica, por exemplo. Então, assim, isso são só 3 exemplos que passaram pela minha cabeça de uma pessoa rica pode estar trabalhando a felicidade dela de outra maneira e ainda assim se divertindo em festa. Por que não? Não sei, me veio isso na cabeça de cara, sim, mas eu quero discutir mais. Eu acho que uma das coisas que eu achei interessante nas minhas pesquisas é que existe um limite. O dinheiro Vou pôr até meu papel aqui para falar tudo que eu vou falar agora também. É óbvio que, sim, o dinheiro traz felicidade. Eu vou falar claramente para você. Uma pessoa que está passando fome, uma pessoa que tem dificuldade para comprar um remédio, uma pessoa que está vendo os filhos não poder ter o básico, que não consegue tirar férias, tudo isso traz infelicidade para a pessoa. Mas tudo é dentro, obviamente, de um espectro. Como existe um tanto de dinheiro, isso existe em pesquisas, que se você encontra o básico necessário para a sua vida, e isso depende não só do dinheiro que você tem, mas aonde você mora, o estilo de vida que é aquele lugar, como cidades grandes, ao invés de fazendas, ao invés de enfim, lugares pequenos, etc. Então, assim, existe um valor mínimo que é necessário, sim, que você tenha aquele dinheiro para ser feliz, porque ninguém é feliz sofrendo... vendo o sofrimento dos próximos e sofrendo necessidades básicas, tá? Isso já na pirâmide do Mary. Ai, gente, TTH é uma coisa. Do Maslow. Você tem que encontrar o básico para ser feliz. Sem aquilo, você não entra nem na pirâmide, você não tá bem. E existe também, o que eu achei interessante nas pesquisas, um valor, um limite, que a partir daquele tanto, que algumas pesquisas falam $75 mil ao ano, algumas falam $100 mil ao ano, mas eu acho que uma coisa depende, de novo, da onde você mora, estilo de vida do lugar que você mora, o custo de vida, etc. Mas existe um limite que depois aquilo não muda mais a sua felicidade. Uhum. Depois de um certo dinheiro, e a partir de um certo dinheiro, aquele meio e aquele... O que muda
é o que você faz com o dinheiro. Inclusive, doações, você ajudar pessoas que você gosta, você gastar com viagens, você gastar com experiências. Então, existem várias coisas que o dinheiro vai, sim, te fazer se sentir melhor. Mas o principal disso tudo é saber que quem não tem o básico, não tem como dizer que o dinheiro... É muito fácil falar, o dinheiro não traz felicidade. Se você tem o básico, se você já encontra facilidade na sua vida. Isso. Mas também concordo que ter muito dinheiro, ter um extra a mais, que dá essa coisa dessa vida que ele falou, esses influencers bilionários, que viajam, que não sei o quê, não é o que vai fazer a diferença se você não viver uma vida de acordo com seus princípios, enfim. Isso para todo mundo. Então, essa é a minha opinião. Eu concordo, eu acho rasa a fala dele, porque ela assume que todo mundo que é rico não faz o bem, ou não está conectado, ou não se conecta com felicidade de outra maneira. Ela generaliza muito essa questão do dinheiro não traz felicidade. Como você falou, o dinheiro, ele ajuda porque ele está, e mesmo atrelado a modelos de felicidade não capitalista, porque é isso, você viajar e conhecer uma outra cultura, você ter a possibilidade de ajudar alguém porque você tem dinheiro, você conseguir, óbvio, ter saúde, cuidar dos seus amados, a parte de saúde, a parte de educação, de alimento, você reduzir o seu estresse financeiro traz felicidade. Sim, lazer, tempo, esse tipo de coisa, sabe? Você ter lazer, você ter tempo, pode não estar ali na pirâmide ali embaixo, está mais em cima, mas também é válido, isso o dinheiro compra, entendeu? Lógico. Agora, o que eu não concordo, toda hora eu olho para cima, porque tem muito pássaro aqui, você não tem ideia. Eu olho para baixo, eu olho para você, o sol está entrando na minha tela, mas estamos aí, vamos lá. Eu acho que o ponto é rotular e definir que dinheiro é causa da felicidade, aí é raso, né? Então, você falar... É correlação. Dinheiro tem relação com felicidade? Tem relação com felicidade, tem uma correlação ali. Ele não é causal, não é o dinheiro que vai te trazer a felicidade necessariamente, depende de como você usa. Então, assim, eu acho que é uma fala que existe ali para ser polêmica, para um monte de gente olhar e falar, é verdade, eles não são felizes, então tá, eu vou me sentir melhor sobre mim mesmo. Não é verdade, gente. Tem um monte de gente que... Eu sigo um monte de gente que eu vejo que tem grana pra caramba. E essas pessoas, quando elas param para falar num story, etc., elas sentem e falam, cara, eu tô tão feliz agora porque eu tô com as minhas filhas e esse é o momento melhor da minha semana, não sei o quê. Você vê que a pessoa encontra felicidade em outras coisas. E o trabalho dela é trabalhar com riqueza, e tá tudo certo. Então, mas também falar que existe sim também o outro lado, que são pessoas que acham que vão encontrar felicidade no dinheiro e procuram muito naquilo que o dinheiro pode comprar. E não encontra a felicidade, encontra um vazio. Eu gostei de uma pesquisa que eu li na Wharton, né, aqui a faculdade, que escreve assim, renda mais alta está associada à felicidade, mas pessoas com alta renda e baixa felicidade podem depender de fatores como saúde mental e relacionamentos. Isso vale para tudo. Ele está relacionado com felicidade por causa daquilo que a gente falou, as coisas básicas, e lazer, tempo, etc., poder fazer para o próximo, mas uma pessoa que tem gente, essas pessoas, sim, vão ser infelizes com dinheiro, porque elas são pessoas infelizes e elas não entendem o valor das coisas, entendeu? Eu acho que... Mas é muito fácil para quem tem dinheiro dizer o dinheiro não traz felicidade. É uma coisa bem complicada num país como o nosso, mas dizendo tudo isso, adoro o Felca. O Felca tem feito um trabalho maravilhoso, ele fez aí as coisas com um negócio de menores de idade, enfim, adoro o Felca, mas... a gente tinha que trazer esse assunto. E é tão legal que, né, a gente concorda com ele, uma hora discorda, outra hora tá tudo certo. É assim que é a vida. Concorda, discorda, discussões que engrandecem todo mundo e fazem todo mundo pensar. Não necessariamente vão concordar com a gente aqui também. Então tá tudo certo. Exato. Mia, obrigada, viu? Vou cozinhar mais. Beijo, bom fim de semana. E a gente vai trazer o The Book on My Table, mas antes da gente entrar no quadro, eu queria colocar essa imagem aqui para vocês darem uma olhada e verem se vocês concordam qual que é a obra, o livro mais importante de cada estado brasileiro. Saiu essa imagem há uns poucos anos atrás, acho que antes de 2020 ou talvez 2020, e ela tem sido repetida hoje nas redes, e eles mostram coisas como o livro
livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, como uma obra importante em São Paulo, ou a mais importante de São Paulo, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, em Minas Gerais, o Jorge Amado com Capitães de Areia, na Bahia, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, no Rio Grande do Sul. Então, é ou não é, né? Os 27 livros escolhidos, eles foram baseados no número de prêmios ganhos, nas participações em Academia de Letras de seus estados, referências e cobrança em vestibular, e o número de traduções em línguas estrangeiras. E, além disso, a obra e o autor foram reconhecidos por sintetizar a identidade do estado e não por terem nascido naquele estado. Então, dá uma olhada, vê se vocês concordam, conta aqui pra gente nos comentários que livros vocês leram e que livros vocês acham que representam bem os estados que vocês conhecem ou os estados de onde vocês são. Então a gente vai ter o nosso convidado hoje, Pedro Jucá, que nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1989. Além de escritor, atua como procurador do Estado do Paraná. É pós-graduado em escrita criativa e em psicanálise, arte e literatura. Agenciado pela agência RIF, Hunter, agora não, a mamãe tá falando do livro. Agenciado pela agência RIF, é autor da coletânea de contos Amor, de 2022, do romance Amanhã Tardará, de 2024, e da plaquete Contos Símios, 2025. Atualmente mora em Curitiba com seus 3 gatos, Willow, Hopper e Nimbus. Vamos lá. Oi, pessoal que assiste o Contexto. Oi, Sil. Oi, Fabiana. Tudo bem com vocês? Eu vim hoje brevemente falar do meu último livro, meu primeiro romance, Amanhã Tardará, que saiu pelo selo Tusquets, da editora Planeta, e que conta a história do Marcelo, um homem dos seus 30 e poucos anos, que é obrigado a retornar à cidade natal, a Vila de Ourives, uma vilazinha de seus 200 moradores, por conta de uma doença do pai que está à iminência da morte. E em lá chegando, ele é recebido pela irmã Inês, que é a outra protagonista da história, com truculência, até violência física. E a partir disso, a gente vai junto com o Marcelo navegando no contrafluxo da memória para tentar entender o porquê dessa relação, que era uma das relações mais importantes para ele, ter se desgastado tanto ao ponto do rompimento. É um romance que fala sobre sexualidade, sobre desejo, morte, família, laços afetivos, perdão, silêncio. Quem leu até agora gostou, pelo menos a maioria das pessoas. E espero que, se vocês vierem a ler, venham me contar depois o que é que vocês acharam. Mas, para além disso, eu sei que hoje o programa está tratando de longevidade, e a Sil e a Fabiana conversaram sobre o desfile da Jane Fonda na Paris Fashion Week, e portanto tem uma outra indicação literária que trata também sobre a velhice, sobre envelhecer de alguma maneira. É um livro absolutamente genial, se chama Sobre os Ossos dos Mortos. Não estou com ele aqui, pois estou de mudança. Talvez apareçam caixas. Tem um gatinho ali e muitas caixas ali atrás. Estou de mudança, portanto, não estou com ele em mãos, mas é um livro da Olga Tokarczuk, não sei pronunciar o nome dela, é ganhadora do Nobel já, e o livro trata da senhora Dutchenko, também não sei se a pronúncia é essa, mas é uma senhorinha que mora no interior da zona rural da Polônia, onde começa uma série de assassinatos. Um dos vizinhos dela é morto com um osso engasgado. E a partir disso começa-se uma investigação para tentar entender quem está cometendo esses crimes. E um dos principais suspeitos, ou os principais suspeitos, são os animais. A senhora Dutchenko é uma senhora solitária que estuda astrologia, que defende o direito dos animais, e ela está metida no meio dessa história. E é um romance lindo, muito comovente, e ao mesmo tempo você não consegue largar, porque você quer entender o porquê daquele mistério. E o final é estrondoso. Então fica aqui a minha indicação para vocês. Eu li Amanhã Tardará. Que livro bonito, né, Pedro? Adorei a sua participação. Pois é, muito bom. Ó, vou ler a parte que é mais sublinhada no Kindle do seu livro, Pedro, e quero saber a sua opinião aí. O que você acha? Esquecer talvez nos custe mais energia do que lembrar. Mas o corpo escolhe, porque é sábio. Entende que a alternativa seria de forçar a suportar o insuportável fardo da completa recordação. E se dessa forma fosse, sucumbiríamos. Quando a gente escreve um livro,
A gente nunca sabe qual vai ser o trecho que mais vai marcar os leitores. Eu acho muito curioso e bonito que esse seja o trecho mais marcado no Kindle, porque ele, de alguma maneira, consolida um dos grandes temas da história, que é a questão da memória. Como a memória e mesmo o trauma podem fundar nossa existência e, por outro lado, talvez afundar nossa existência. Como o nosso passado é capaz de nos mover para frente, de fazer a gente aquilo que a gente é, mas ao mesmo tempo ele ancora, ele é uma espécie de âncora que prende e impede que a gente avance. E eu acho que esse trecho trata um pouquinho dessa dialética, e eu fico muito feliz que os leitores tenham gostado tanto dele. Bola cheia e bola murcha. Fabi, você tem bolas para dividir com a gente? Começa aí com as suas bolas. A minha bola cheia é que o deserto mais seco do mundo, o deserto não polar mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama, está florindo, gente. É conhecido esse fenômeno como El Desierto Florido, e acontece a cada 5 a 7 anos, porque normalmente se chove muito, eles acordam as plantinhas, as sementinhas que estão adormecidas no deserto, e fica esse espetáculo lindo de flores, parecem flores do campo, assim, de várias cores, roxinho, branquinho, amarelinho e tal. Fica uma coisa super bonita. E choveu bastante em algumas partes desse deserto esse ano, por isso que está acontecendo. Agora, uma coisa que não vou dizer que é bola murcha, mas o que é preocupante é que acontece a cada 5 a 7 anos, mas aconteceu ano passado também, ou seja, tem algo errado com o clima, né, gente? A gente sabe. Isso me assusta, sabia? Esse tipo de coisa que é lindo, é o máximo, é que nem a gente comemora que o inverno não tá mais tão longo, ou que isso e aquilo, e aí a gente sabe que no fundo é porque o buraco é mais embaixo, como eu gosto de falar, né? É isso aí. Qual que é a sua bola cheia? A minha bola cheia é a medalha de ouro da Flávia Saraiva. Saraiva ou Saraiva? Parabéns! A medalhista olímpica conquistou neste domingo a medalha de ouro na trave da etapa da Hungria, de World Challenge Cup de ginástica artística. Eu adoro quando a gente ganha medalha, parece que eu mesmo que ganhei a medalha, sabe? Eu fico me achando, E aqui nos Estados Unidos, falando para as pessoas, você viu a brasileira, sabe? Eu amo, 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 amo. Mais um porque vocês sabem que eu tenho que falar de shows, porque eu amo. O Way... Eu vou ver se eu falo direito, tá? Way Warner Pines. Não é o antigo, que é aquele outro que tem o mesmo nome, que eu vou mostrar aqui. É um novo no Netflix, que é muito bom. Ele parece um pouco um instituto, e ele é baseado em fatos reais, mas baseado, né? E eu sentei e assisti assim, ó, pá, de tão bom que é. Vale muito a pena. Ai, quero ver também. Eu gostei que você falou da Vitória, porque a gente está se dando muito bem, os brasileiros estão se dando muito bem nos Paralímpicos também, né? Então, assim, cheio de medalha, foi ontem um monte de medalha, assim, aumentou o número barbaramente, 23 medalhas, eu acho. Então, a gente manda muito bem, os esportes no Brasil são demais, né? No skate também, a gente... No skate também. A gente teve uma super medalha, não só uma medalha, a gente quebrou recorde, a gente fez, enfim, nós arrasamos. Arrasamos. Agora a bola murcha, tem? Murcha. A minha bola murcha vai para eu ia falar um Twitter que eu vi, mas não é Twitter mais, é um X, mas eu não sei como é que fala. Lá um tweet que eu vi, que falava assim, vou mostrar. Tá. Você viu esse tweet e pensou, gente, realmente, adolescente tendo filhos? Porque se você pensou isso, você está velha, minha amiga. E eu me senti, eu olhei e falei assim, nossa, esse povo tem filho mesmo, realmente, são jovens. E virou um bafafá no Twitter, porque um monte de gente da nossa idade respondeu isso, realmente, e algumas jovens não entenderam nada e ficaram sem entender. Pois uma pessoa que nasceu em 1995 já tem 30 anos. Olha só, hein? Quem diria? A minha bola murcha vai para essa vereadora, mulher, que andou falando que mulher tem que apanhar, que merece apanhar. Que ela é a favor, sim, de mulher apanhando. Assim, bola murcha, porque, primeiro, quem é a favor de violência é idiota. Eu falei idiota de novo. Em um programa eu já chamei 2 pessoas de idiota. É idiota quem aprova a violência, quem é a favor de qualquer tipo de violência. E a fala dela é uma das falas mais imbecis e ridículas que eu já ouvi, principalmente porque ela é mulher. Então, ela não faz sentido, a fala não faz sentido, a justificativa dela não existe. E dizer que é a favor de mulher apanhar, minha gente, olha...
E vou acrescentar que não só é um desserviço, mas é perigoso, tá? Porque muitas mulheres que se veem nessa situação se acham já culpadas, ou que tem que estar ali, ou que não sei o quê, e não conseguem sair dessa situação de violência. Aí vai uma pessoa com poder e fala uma coisa dessas, é de irresponsabilidade, praticamente, para mim, criminosa, entendeu? Nossa, bem dito, exatamente. O que ela falou. E com isso, finalizamos? Tem mais coisinhas? Não, bola murcha, você já deu a sua bola murcha, tá bom. Então a gente finaliza, né? Acabou. Acabou, mas a gente volta semana que vem. Não esqueça de se inscrever. Lembra, Xuxa? E com muito mais, semana que vem, amanhã, amiguinhos. Não, baixinhos. Baixinhos, e beijinhos, e beijinhos.